Ah, tá transmitindo, então. Vai começar no YouTube daqui a pouquinho, hein? Quando eu começar aqui, eu aviso pra Beleza. vocês. Eu ia mostrar o João. Luciano, só Pode como que eu mostrar. posso começar? Cadê ele? Tá atento Começando aqui, a cadê? carreira de diretora dela. Olha ele atento aqui na live. Nossa, muito atento ele tá. Deixa eu botar meu celular para coisar aqui. Ele tem menos peso que o Oliver, né? Tem. Ele é mais... Famosão, Como é que eu hein? vou falar? Mais esguio. Cadê, Breno? Eu posso compartilhar esse link aqui, Lu? Pode sim. Beleza. Eu tô mandando aqui para algumas pessoas. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo me ouve bem? Sim. Sim, tô ouvindo bem, Ju. Arrasou, então. Então, hoje a gente vai conversar com o Daniel. Daniel, para quem não conhece ele é irmão do Léo, mas ele também é investidor, ele é educador financeiro, ele é empreendedor. Caramba, você faz um monte de coisa, né, Daniel? A gente tenta. E hoje a gente vai falar de uma coisa que é a mola mestra do mundo. Como administrar o nosso dinheiro em tempos de crise. Eu acho que tem uma galera que quer saber disso. E aí, se você quiser, você pode começar. Ótimo, posso começar então? Beleza. Primeiramente, boa noite a todos. Já fui muito bem apresentado aí pela Ju. Estou aqui hoje não com alguém que sabe mais, mas alguém que também é um aprendiz e que está aprendendo com isso tudo, né? Porque nesses momentos de crise a gente consegue tirar muitas boas lições para as nossas vidas. Mas vou dar um panorama geral do que está acontecendo. O Brasil ele vinha num momento de recuperação econômica, não a partir do governo Bolsonaro, mas desde o governo Temer, né, com algumas medidas que foram tomadas no sentido de melhorar a forma como o país estava, né, que a gente se encontrava numa crise muito profunda, e algumas atitudes foram tomadas, né, não quero entrar no mérito da política, ou se foram boas ou se não foram, mas o fato é que ocorreram algumas reformas. A primeira reforma, como todos bem sabem, foi a reforma trabalhista, que alterou a forma como as empresas e os empregados se relacionam e que gerou algumas economias também. A segunda reforma, que foi no ano passado, foi a reforma da Previdência, que trouxe aí perto de 1 trilhão de economia nos próximos 10 anos e que também soou muito positivo para o mercado como um todo, com uma medida cautelosa, né? Uma medida, como é que a gente pode chamar? Uma medida muito austera, essa seria a palavra. Austera, para quem não sabe, é uma medida que visa realmente limpar, né? Economizar, tornar o máximo fluida as despesas do país, né? Isso vinha acontecendo de fato, porque algumas despesas vinham sendo eliminadas, o custo da dívida vinha reduzindo, assim como a própria dívida também vinha reduzindo. Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui. Continuando. Então, havia toda uma esperança, um otimismo
sobre como o Brasil iria performar nos próximos anos. Isso tudo se refletia no movimento de alta da Bolsa, no movimento de otimismo do setor produtivo, tanto composto pelas indústrias, quanto pelos comércios, quanto pelo setor de serviços também, que vinha com uma expectativa muito boa para 2020, e isso é bem notório, que já que em 2020 a gente tinha uma expectativa de um crescimento muito razoável. O Boletim Focus de janeiro apontava que a gente teria um crescimento bem razoável comparado com os últimos anos, né? E isso tudo também se refletiu em algo que afeta muito mais nós investidores, que foi a queda da famosa taxa Selic, né? Para muita gente, a taxa Selic é apenas algumas letras, mas o que significa a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros. Como taxa básica, ela é uma taxa que ordena todos os demais juros envolvidos no país. Tá, Daniel, mas o que a taxa básica de juros tem a ver comigo? Eu aqui, trabalhador, né, que trabalho aqui para minha empresa, ou até mesmo nesse momento difícil, estou passando. A queda da taxa Selic, ela afeta diretamente os rendimentos dos investimentos de renda fixa. Investimentos de renda fixa. E quando a gente fala de investimentos de renda fixa, a gente está falando dos investimentos que boa parte dos brasileiros investiram durante toda a sua vida. Vou dar um exemplo de investimento de renda fixa que boa parte dos brasileiros conhece muito bem, a poupança. Então, quando a gente fala da queda da Selic, a gente está falando que até a famigerada e conhecida poupança também vai render menos. E quando a gente traz para todo esse cenário que eu vinha dizendo, de crescimento, de expectativa de crescimento que a gente via no país, essa questão da queda da Selic, o que isso ocasionou? Ocasionou que o investimento em empresas e bolsa de valores, por sua vez, que nada mais é que investimento em empresas, se tornasse muito mais atrativo do que era antes, quando a renda fixa pagava em torno de 1% ao mês, né? Eu acho que boa parte das pessoas que devem estar aqui nos escutando já ouviu falar que o meu investimento rende 1% ao mês, e era realmente um percentual considerado muito bom para qualquer investimento, ainda é, porém, agora com essa Selic, é praticamente impossível conseguir 1% caso você invista na renda fixa hoje, tá? Se você tivesse pré-fixado há alguns anos na renda fixa, talvez você conseguiria estar recebendo 1% ao mês hoje. E o que isso trouxe de reflexo para nós, pessoas físicas comuns, que eu gosto de chamar, que ainda nem investimos às vezes? Trouxe um reflexo que se nós não temos mais 1% ao mês que a gente tinha na renda fixa, agora a gente tem que se mexer para investir o nosso dinheiro, tá? E a Juliana já me adiantou que muitos de vocês que estão aqui nesta live, estão nos acompanhando, têm interesse em começar a investir, tá? Outros têm até algumas dúvidas sobre finanças pessoais, sobre como fazer para arcar com as suas contas, as suas dívidas nesse momento de crise, e eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria dar toda essa introdução, tá, Juliana? Que a gente passou por esse momento, e esse momento de otimismo, de perspectivas favoráveis e positivas, que era muito real em janeiro deste ano, infelizmente, com a vinda do coronavírus, veio a afetar bastante o otimismo que as famílias, que os negócios, que as empresas e que o próprio governo tem sobre o crescimento do país nesse ano, ao ponto de hoje a gente estar falando em ter dinheiro para sobreviver, em ter dinheiro para pagar as contas, mas eu acredito que quem aproveitar este momento de crise, e como eu disse no começo, resgatando o que eu falei lá no começo, o momento de crise traz muitas oportunidades de aprendizado, quem aproveitar este momento para aprender com isso, para se preparar, se fortalecer diante deste cenário que não é positivo, vai, sem dúvida, colher os frutos num futuro muito próximo. Daniel, eu acho que a grande dúvida do pessoal, assim, foi das comunidades onde eu conversei, das pessoas que eu conversei, eram de o que fazer nesse momento. Por exemplo, a gente recebeu uma pergunta que era o seguinte, o cartão de crédito, por exemplo, eu pago agora a minha fatura ou eu pago um pouco para guardar dinheiro
e depois arco com juros? Ou eu pago tudo sabendo que vou ter que usar novamente o meu cartão de crédito? Essa foi uma das perguntas que a gente recebeu, e eu acho que isso é uma questão de muita gente, uma vez que os juros do cartão de crédito sempre é muito alto. E dá uma assustada nesse momento que muita gente não tem nem receita. O pessoal que trabalha como autônomo, por exemplo, e até mesmo quem tinha segurança de um trabalho fixo, eu acredito que está com essa nuvem na cabeça. Bacana. Vamos responder primeiro essa pergunta aí do cartão de crédito e depois a gente parte para orientações mais gerais do que deve ser feito nesse momento de crise. Sobre a dúvida, eu tenho uma fatura de cartão de crédito que se eu pagar eu não vou ter dinheiro para arcar com as minhas demais contas, os demais pagamentos que eu tenho que fazer. Pessoal, o cartão de crédito, nos últimos anos, ele teve juros anuais acumulados. Se nós analisarmos anualmente, né, num período de 12 meses, a gente teve mais de 300% de juros ao ano. E poucas pessoas sabem disso. Então, por que esses juros eles acontecem? Porque existe o famoso conceito de juros compostos. Para quem não gosta de matemática, eu não vou entrar aqui na forma dos juros compostos para não trazer muita dificuldade de entendimento. Mas, basicamente, os juros compostos, eles são aqueles famosos juros sobre juros, que fazem a famosa bola de neve também. Então, quando o juros sobre juros vai acontecendo, vai se formando uma bola cada vez maior, e no nosso caso, uma dívida cada vez maior, quando nós falamos do cartão de crédito, a ponto de, no acumulado anual, a gente passar de 300% de juros. Beleza, Daniel, mas o que significa na prática? Significa na prática que 300% ao ano é um custo de capital, é um custo de juros muito elevado. E eu diria, talvez, o mais elevado que você vai encontrar no mercado. Então, mesmo que você tenha necessidade de ter dinheiro, de ter liquidez para pagar as suas contas, eu acredito que a pior opção seria não pagar o cartão de crédito. Tá? Por quê? Porque você vai estar incorrendo nesses juros mais elevados do mercado. Uma opção, talvez, seria imediatamente, né? Eu acho que antes de tudo, tentar reduzir as suas despesas, tanto fixas quanto variáveis. Às vezes é difícil de conseguir fazer isso, mas eu acho que cabe sim uma análise, reduzir as suas despesas. Eu vou até entrar depois nas orientações gerais, mas já respondendo essa pergunta. E caso mesmo pagando o cartão de crédito, que é a minha orientação, você pagar o cartão de crédito, não tenha dinheiro para pagar as outras contas, eu recomendo que você busque outras formas de conseguir dinheiro, um empréstimo, seja qual for esse empréstimo, mas a uma taxa um pouquinho menor. E antes que falem assim, o educador financeiro está me recomendando pegar empréstimo. Não é pegar empréstimo de qualquer jeito e nem pegar mais do que você precisa, tá? É pagar o que você precisa para honrar esse compromisso que você tem esse mês e já reduzir o máximo possível das suas despesas fixas e das suas despesas variáveis, que eu vou falar um pouquinho mais à frente o que é realmente despesa fixa e despesa não variável. Utilizar depois também, né? Tipo, com certeza. Pegou o empréstimo, pagou, não utilize mais. Exatamente. Tá chegando uma pergunta aqui da Tamires Oliveira. Como avaliar os custos que devem ser mantidos e os custos que devem ser retirados nesse momento? Muito boa pergunta. Vamos lá. Eu tenho uma série de orientações para trazer para vocês, mas a melhor maneira de avaliar aquilo que deve ser mantido e aquilo que deve ser retirado é exatamente analisar o que você consegue viver sem até acabar esse momento de crise. Então, o que realmente é essencial para eu conseguir passar esse momento de crise? Eu tenho visto muitas pessoas nesse momento que estão em casa, de quarentena, às vezes no tédio, ali no isolamento, fazendo o quê? Fazendo compras online, tá? E isso é uma forma, tá? E a psicologia explica isso, de a gente entregar um pouquinho desse tédio, tentar reduzir um pouco disso em forma de consumo. E é até o que ocorre também quando as pessoas se dirigem ao supermercado, em vez de comprar apenas o que precisam para passar uma semana, ou no máximo 2, um mês, compram realmente uma compra para 3 meses. E aí o que acontece? Falta na mesa de outra pessoa, os preços vão ser elevados, vai ter inflação e não é bom para ninguém. Então,
Então, resumindo um pouquinho a resposta dessa pergunta, é avaliar aquilo que é necessário, aquilo que é essencial para você passar esse momento de crise e só então você cogitar introduzir novas despesas no seu orçamento ou até mesmo retomar aquelas que você eliminou nesse momento de crise. Tá? É o que eu costumo dizer, não é o momento de você tomar grandes decisões de compra, decisões de despesas, decisões de investimento. É o momento da gente sobreviver, tá? É lógico, quem se preparou, estava seguro para esse momento de crise, eu vou falar o que é estar seguro nesse momento de crise, vai conseguir passar de uma maneira tranquila, não vai precisar fazer nada disso que eu estou falando. Mas, para as pessoas que estão aí com medo, estão preocupadas, a minha recomendação é realmente essa. Evite novas despesas e, se possível, reduza as despesas não essenciais. Entendi. Olha, mais uma pergunta, da Lohane Baldão. No meu caso, eu tenho uma poupança. Continuo fazendo depósito ou resgato e mantenho na minha conta corrente? Beleza. Essa pergunta, ela traz, na verdade, um temor, né? Porque as pessoas acabam trazendo o passado e achando que vai acontecer novamente. Lembrando do que aconteceu lá na época do Collor, né? Que houve o confisco das poupanças, né? Bom, pessoal, houve muita mudança na legislação, tá? E esse temor, ao meu ver, ele não é mais válido. A poupança, logicamente, ela não é hoje o melhor investimento, tá? Não é a melhor opção que nós temos, mas continua sendo, sim, uma opção. Então, eu não vejo essa necessidade de sacar, tirar o dinheiro da poupança e passar para a conta corrente, como se isso fosse fazer uma grande diferença. O que eu vejo é realmente uma necessidade de ter consciência e manter uma reserva, que nós chamamos de reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Já entrando um pouco nesse conceito. É uma reserva que a gente considera que vai te manter tranquilo, vai te dar paz diante de momentos inesperados, como é o caso dessa crise do coronavírus, porque quem disse que esperava essa crise, na verdade, está mentindo, né? Foi uma crise que pegou todo mundo de surpresa, como eu disse, havia todo um otimismo. Então, quem mantém uma reserva de emergência está preparado para muita coisa. Por quê? Porque uma reserva de emergência, geralmente ela vai contemplar entre 3 vezes os seus gastos mensais e 12 vezes os seus gastos mensais. 3 vezes para quem tem mais previsibilidade, mais segurança de receita, como é o caso dos funcionários públicos, dos servidores públicos, e 12 vezes, como é o caso dos autônomos, daqueles que são empresários, que não têm tanta segurança e previsibilidade de manutenção de renda diante de uma crise ou de um momento inesperado, tá? Então, entre 3 e 12 vezes os seus gastos mensais vão ser a composição de uma reserva de emergência que vai te trazer segurança. Quem é empregado, trabalha CLT, realmente sente que está ali no meio termo, né? Nem autônomo e nem servidor público, pode ficar ali em torno de 6 vezes os seus gastos mensais, que você vai estar muito protegido. E esse conceito de reserva de emergência é que vai trazer a importância de você estar preparado para passar um momento de crise, tá? Na verdade, essa crise trouxe muito à tona essa necessidade, né, de poupar, porque eu, por exemplo, não era uma pessoa não sou, na verdade, né, de poupar, não tinha nenhuma reserva, mas ainda continuo trabalhando, mas se tivesse que recorrer, com certeza passaria aperto. Exatamente, a reserva de emergência, Ju, ela serve também para momentos inesperados do dia a dia, não é só para crises igual do coronavírus, não. Porque nós sabemos que às vezes acontecem acidentes, ou então uma enfermidade muito grave que necessita de uma internação, ou vai ter um custo muito elevado para se manter, e até mesmo, que muitas pessoas não consideram, o desemprego, por que não? Acontece, infelizmente, nas famílias, que às vezes a família ter uma única renda e essa renda ser comprometida por conta de um desemprego, tá? E é uma outra coisa que nós recomendamos. Além, logicamente, de manter a reserva de emergência, um bom conselho para aqueles que, logicamente, têm como fazer isso agora ou depois, é desenvolver, criar novas fontes de renda. Esse é um conceito que a gente traz muito à tona, né? Diversificação. Isso a gente traz muito no conceito de investimentos, que a gente sempre fala que nós temos que diversificar nos investimentos. Aquela frase que todo mundo já ouviu, não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Isso também vale para a nossa renda. Mas isso não nos foi ensinado na época da nossa escola. Ninguém nos falou que a gente deveria ter mais de uma renda.
Então é comum Não é as muito pessoas uma ouvirem isso. cultura. Exatamente, não é uma cultura, as pessoas escutam isso pela primeira vez, até se assustam. Nossa, mas eu não sabia que eu poderia fazer isso. E existem várias formas de se desenvolver renda. É lógico que muitas vezes você não vai conseguir ter a mesma renda que você tem no seu emprego principal, numa renda extra, alternativa. Mas no momento de crise como esse, muitas vezes é a renda extra que vai te manter. E nós temos visto muitas pessoas que têm se mantido com renda extra conseguida pela internet, nesse momento de isolamento, porque as pessoas têm demandado serviços direto das suas casas, através da internet, seja por meio de infoprodutos, por meio do próprio Zoom, que nós estamos usando hoje para fazer esta reunião, e você pode continuar dando as suas consultorias, dando as suas aulas, dando mentorias, que é o meu caso, eu também tenho uma mentoria de investimentos, que eu auxilio as pessoas a começarem a investir, e nesse momento de crise, que as pessoas estão em casa, eu estou trabalhando muito mais com a mentoria do que eu trabalhava antes mesmo de crise. Então, a minha renda extra, nesse momento de crise, ela, com certeza, ela chegou a se igualar à minha renda principal. Entendi. Ó, o Igor quer saber, qual é o conselho para quem quer começar a investir agora, mesmo com orçamento apertado? Bacana, Igor. Legal sua pergunta, mas eu vou fazer um alerta antes de responder a sua pergunta. A gente diz que errar uma vez é humano. Errar duas vezes é burrice, não é isso? Então, vamos lá. O conceito de reserva de emergência, ele deve estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, quando nós falamos de investimento. Então, se você hoje, eu estou falando para o Igor, mas eu estou falando com certeza para muitas pessoas. Se você hoje não tem a reserva de emergência que eu falei, entre 3 e 12 vezes, no mínimo 3 vezes os seus gastos mensais, a minha opinião é que você não deve investir. A minha opinião é que você não deve se preocupar em investir nesse momento. Tá? E é muito importante a gente abrir a mente das pessoas para falar que esse não é o momento de se ganhar dinheiro com investimentos. Eu sou educador financeiro, eu não sou vendedor de produtos de investimento. E eu tenho a obrigação de educar. Então, eu não tenho interesse algum que as pessoas invistam por investir. Eu tenho interesse que elas invistam da maneira correta e assim elas invistam para sempre. Porque eu costumo dizer que investir não é uma corrida de 100 metros. Investir é uma maratona. E o que adianta você dar aquele pique inicial na maratona e não aguentar chegar no final e cair pelo caminho? Então, investimento não é para alguns meses, investimento não é para alguns dias, investimento é para a sua vida, para toda a sua vida. Dito isso, volto a dizer, se você não tem uma reserva de emergência, volte uma casa, faça a sua reserva de emergência. Esse é o primeiro ponto. Daniel, eu já tenho a minha reserva de emergência, estou bem tranquilo nessa crise e ainda assim está sobrando dinheiro. Aí nós vamos conversar. Eu recomendo para quem nunca investiu começar primeiro pela renda fixa. O que é a renda fixa? Que eu até já falei um pouquinho nessa live. É alguns exemplos que nós temos. A poupança, o próprio tesouro direto é um exemplo de renda fixa que você investe e que, não havendo nenhuma alteração da sua parte, ou seja, você tentar resgatar antes do prazo determinado, a renda fixa ela não te oferece risco de perda considerando um cenário normal. Então, por isso que eu recomendo a renda fixa. Quando eu comecei lá em 2008, eu comecei com um CDB do Banco Real. Alguns de vocês devem se lembrar do Banco Real. E um CDB é um exemplo de um título de renda fixa privado. Por que privado? Porque é um título de dívida emitida por um ente privado, no caso o banco. O banco, no caso o Banco Real, ele quer captar dinheiro para poder emprestar para as pessoas e ele vai no mercado e pega dinheiro de pessoa como eu e como você a uma taxa de rendimento para ele poder emprestar a mais do que essa taxa que ele está te pagando e ganhar assim o dinheirinho dele. Não é à toa que os bancos estão ganhando bastante dinheiro. Então, primeiro passo, reserva de emergência. Segundo passo que eu recomendo, talvez, começar pela renda fixa, que são investimentos mais tranquilos. Exemplos de renda fixa eu já falei, né? O próprio CDB, o Tesouro Selic, que é um tesouro que paga exatamente a taxa Selic, não vai ter uma rentabilidade muito elevada nesse momento que a Selic está na sua mínima histórica, está numa baixa realmente, está em 3,75 ao ano, então ela vai te pagar 3,75 ao ano, não é uma rentabilidade muito boa,
mas para quem quer começar, realmente é o mais prudente. Beleza, Daniel, mas eu já invisto na renda fixa, já tenho ali dinheiro na renda fixa, já tenho reserva de emergência, já estou tudo no seu devido lugar, o que eu posso investir mais? Aí eu recomendo que você comece devagar, muito devagar, com pouco dinheiro, a investir em renda variável. O que é renda variável? Diferentemente da renda fixa, que se você não mexer, não sacar antes, não fizer nada, ela vai te pagar exatamente o que ela te prometeu, a renda variável não. A renda variável, ela não tem garantia de nada, você está investindo em empresas, no caso das ações, está comprando participações em empresas, e não há garantia nenhuma de que você vai receber absolutamente nada, você tem que realmente fazer uma excelente seleção das empresas que você vai investir, para que você consiga ter retorno, e retorno no longo prazo, que é uma característica da renda variável. Então, uma opção que nós temos na renda variável são as ações, e a outra opção que eu considero muito válida para quem quer investir na renda variável e que traz à memória um tipo de investimento que os brasileiros adoram, que são os imóveis, são os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? São fundos que detêm dentro de si, fundos de investimento que detêm dentro de si, participações em imóveis. Só que não são imóveis como a gente está acostumado a comprar ou conhecer alguém que tem. São imóveis de altíssimo padrão. São shoppings em locais muito valorizados, como, por exemplo, a Avenida Paulista, a Avenida Faria Lima, e tantos outros locais, Avenida Copacabana, enfim, em locais muito bem localizados. E como nós sabemos, imóveis, a localização é tudo. Então, você tem imóveis de alto padrão, em ótimas localizações. Temos também galpões logísticos, que são aqueles galpões que nós vemos quando nós vamos para a estrada, e tem lá um galpão que mantém ali vários produtos de grandes empresas, como Magazine Luiza, Lojas Renner e tantas outras empresas, que têm galpões logísticos para estocar seus produtos que vão passar por ali antes de chegar ao seu destino final. Então, você tem como comprar participações também em galpões logísticos e também em lajes corporativas. O que são lajes corporativas? Nada mais são do que aqueles imóveis que ficam lotadas as principais empresas do país. Empresas que muitas vezes se situam também em excelentes localizações, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes capitais, e que essas lajes corporativas também são muito valorizadas. E como você vai ser remunerado nesses fundos imobiliários, Ju? Você vai ganhar uma parcela correspondente à sua participação nesses fundos em formato de aluguel, como se fosse um rendimento mensal que você vai receber. E tem um detalhe que é muito bacana. Esse aluguel, diferentemente do aluguel que a gente conhece dos nossos imóveis, ele é livre de imposto de renda. Então, também é muito válido. Falei muito, né? Fala um pouquinho, Júlio. Uma vez a gente conversou lá na UIS, numa rápida palestra que você deu para a gente, e aí a gente falou muito sobre esses bancos digitais. Você lembra disso? Lembro. E aí eu queria que você falasse para o pessoal, porque foi uma coisa muito interessante que eu não conhecia, e aí fiquei sabendo ali por você, que você pode investir, guardar seu dinheiro no Nubank, até mesmo o PicPay, que está super em alta agora. Fala para o pessoal um pouquinho sobre isso, porque o que acontece? Eu penso que você fala de renda fixa, de renda variável, de Tesouro Selic. Isso eu acredito que gera uma burocracia dentro da cabeça das pessoas, você não acha? É meio complicado. Tipo, a pessoa falar, como que eu vou fazer isso? É porque eu falo essas coisas para tentar atender a todas as pessoas e a todo o público que pode estar aqui. Porque a gente pode realmente ter pessoas que já investem na renda fixa e que querem realmente algo mais nesse momento. E realmente, até uma dúvida que eu já vou até antecipar, algumas pessoas já me fizeram, esse é um bom momento para investir em ações? Realmente, o preço das ações chegou num patamar, durante essa crise, que a gente considerou até um pouco bizarro. O Rodrigo até pergunta isso. Se investir nas ações é risco ou oportunidade, nesse momento. Legal, legal. Eu vou responder essa pergunta trazendo muito do que eu já falei dos conceitos. Se você não tem reserva de emergência, risco. Se você não tem reserva de emergência, risco. Se você tem reserva de emergência, oportunidade. Já começa por aí. E oportunidade se você souber o que está fazendo, tá? Investir em ações, para quem não investiu primeiro em conhecimento,
realmente eu não aconselho. É muito perigoso. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não quero investir, eu quero deixar meu dinheiro para alguém investir para mim. Aí eu acho até engraçado isso, tá? Porque eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que gostei muito de dinheiro. Gostei muito de ter dinheiro, de pegar em dinheiro. E aí, quando eu vejo alguém falando assim, ah, não, eu quero deixar meu dinheiro para alguém administrar para mim. Aí eu penso assim, será que faz sentido isso? Será que faz sentido eu pegar aquele dinheiro suado que eu trabalhei com muita dificuldade? A não ser que tenha vindo fácil para vocês, mas para mim não veio. Aquele dinheiro suado e falar assim, toma aí, administra para mim. E aí a pessoa pode fazer uma besteira, pode não tomar a decisão que você tomaria. Então, eu sempre digo que o melhor investimento é o investimento em conhecimento. E não é porque eu estou palestrando aqui para as pessoas que são alunos e colaboradores da UIS, mas é porque realmente eu acredito nisso que eu falo. Como educador, eu acredito que o conhecimento ele vai te trazer a capacidade de tomar decisões por conta própria. E as melhores decisões que você pode tomar na sua vida são as decisões que você mesmo toma consciente, sabendo o que você está fazendo. E com o seu dinheiro não vai ser diferente. Você colocaria alguém para escolher o apartamento que você vai morar? Você colocaria alguém para escolher o carro que você vai dirigir todos os dias? Ou escolher o trabalho que você vai trabalhar? Eu não. E por que eu faço isso com meus investimentos? Por que eu faço isso com meu dinheiro suado? Então, a gente precisa levar mais a sério o nosso dinheiro. A gente precisa trazer essa responsabilidade para a gente, bater no peito e falar, eu vou tomar conta disso aí. E aí só a educação vai te trazer essa capacidade. Respondendo a pergunta da Ju, contas digitais. Eu adoro esse tema. Contas digitais hoje elas não são mais uma opção, elas são uma necessidade. Diante de tantas taxas que os bancos, que nós chamamos de bancões, que são os bancos grandes e tradicionais, diante de tantas taxas que têm sido cobradas, os bancos digitais, eles são sim uma opção, principalmente por não ter nenhum custo, tá? Eles não têm taxa de manutenção, não tem taxa de transferência, no máximo eles vão ter uma taxa de saque. E aí eu vou chegar lá. E qual é um dos principais benefícios dos bancos digitais? E eu gosto muito de dar um exemplo, tá? Me permita dar um exemplo, que é o exemplo da Nubank, que para mim hoje é o melhor banco digital do país. E não só do país, ele vai acabar se tornando um banco muito usado no mundo, pela qualidade que eles têm trazido. Hoje o Nubank ele rende 100% do CDI, tá? E como é que ele faz isso? Ele pega o seu dinheiro que está ali na conta corrente, sem você precisar fazer absolutamente nada, o dinheiro está ali, e ele investe isso para você. Ele coloca realmente em alguns títulos. Ah, Daniel, mas que títulos são esses que ele está investindo para mim? Ele tem duas opções. A primeira opção é investir em títulos públicos, em seu nome. Títulos públicos nada mais é do que títulos do Tesouro, que nós falamos anteriormente. Então, ele investe no Tesouro Direto o seu dinheiro. E a segunda opção é, ele investe nos chamados RDBs, que é um tipo parecido com os CDBs, e um RDBs da própria Nubank. Mas por que eu estou explicando que existem esses dois tipos, Tesouro Direto e RDBs? Porque, no caso do Tesouro Direto, a gente considera que é sim um título muito seguro. Por quê? Porque a gente entende que se, por algum motivo, o mercado vier a ter algum problema de solvência, ou a economia vier a ter alguma crise muito, muito grave no seu sistema financeiro, a gente entende que a última instituição que daria o calote realmente seria o Tesouro Nacional. Porque se realmente o Tesouro Nacional der calote, a gente entende que todos os outros bancos já faliram. Porque eles não vão ter capacidade de se manter se nem o governo está conseguindo manter. A gente está até vendo nessa crise que o governo está salvando várias instituições financeiras. Então, porque o governo ele tem um poder muito supremo que os bancos não têm. Ele pode imprimir dinheiro. E se ele pode imprimir dinheiro, ele tem liquidez que ele quiser. Tá? É lógico que a gente não recomenda isso, nem acha isso uma coisa boa, imprimir dinheiro, igual a Casa de Papel, né? A Casa de Papel não é uma boa opção para a gente fazer. Mas, retomando o que eu estava falando. Então, a gente acredita que o Tesouro Direto é uma opção segura e os RDBs, por sua vez, eles têm um seguro, que é o que nós chamamos de FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, eles estão literalmente investindo o seu dinheiro nos tipos de investimento que nós consideramos muito seguros e rendendo 100% do CDI, que é basicamente o que paga o Tesouro Selic. Então, ele está praticamente repassando uma rentabilidade razoável para o seu dinheiro ficar na conta corrente. Então, eu já falei que não tem taxa, já falei que rende na sua conta corrente, e o terceiro benefício é que você tem TEDs gratuitas, que são aquelas transferências que caem na mesma hora numa outra conta. Isso é muito útil quando você realmente quer investir. E você tem o seu dinheiro lá. E até uma coisa que eu recomendo, já tem até um vídeo meu lá no meu Instagram, que é o meu Dinheiro Ativo,
em que eu coloco lá para as pessoas uma prática que eu mesmo faço. Quando eu recebo o meu salário, o meu pagamento, ou cai alguma fonte de renda na minha conta, eu tenho uma atitude. Eu sei exatamente quanto eu vou precisar para arcar com as minhas compras e com as minhas despesas. Porque isso hoje em dia a gente consegue prever. Pelo menos os gastos fixos a gente consegue, tá? Então eu já sei quanto eu vou precisar. Se sobrar alguma coisa daquele salário, eu, na mesma hora, Ju, na mesma hora, eu transfiro para minha conta digital da Nubank. Qual que é o benefício disso? Primeiro benefício é que você não vai ficar vendo aquele dinheiro na sua conta lá, que é a sua conta principal de pagar as suas contas. Esse é o primeiro benefício. O segundo benefício é que ele vai cair numa conta que vai estar rendendo automaticamente. Então eu transfiro, eu esqueço, às vezes o dinheiro fica lá, porque eu às vezes não tive tempo para parar, para investir aquele dinheiro lá, que ficou lá, mas ele está rendendo. Às vezes ele está rendendo ali a inflação, que já é alguma coisa, ele está garantindo ali que o seu dinheiro não está perdendo valor. Então eu falei o primeiro benefício, que é você não ficar olhando, o segundo benefício, que é ele ficar rendendo, e o terceiro benefício é exatamente você ter TED gratuita quando você precisar transferir esse dinheiro para uma conta de uma corretora, seja ela qual for. Porque hoje nós fazemos investimentos por meio de corretoras, né? E tem várias corretoras. As pessoas adoram perguntar qual é a melhor corretora. E eu não sou patrocinado por nenhuma corretora, então eu não vou fazer propaganda de corretora. Mas existem várias corretoras, a XP, a EasyInvest, a Clear, que é muito boa para renda variável. Quando me perguntam assim, qual é a melhor corretora, eu já digo logo, aquela que não tem custo, que não tem taxa. Exatamente igual os bancos digitais, não tem taxa. Então, nós vamos optar por ter contas em corretoras que não têm taxa. Tá? Então, eu falei os 3 benefícios. Você não fica olhando, rende ali automaticamente, e você não paga para transferir esse dinheiro para a conta de corretora e poder investir. E os bancos digitais também são uma ótima opção para os empreendedores, né? Porque você, em alguns bancos, eu não sei como funciona o Nubank, mas no Banco Inter, por exemplo, a gente tem 100 boletos, Legal. sem Ótima opção. taxa, sem custo, e isso é muito bom, porque por menos que seja, geralmente empresas que terceirizam esse serviço de boleto, você paga em média R$ 2,49. Isso a longo prazo, acho que pesa bastante dentro do orçamento daquela pessoa que ainda é pequena, né? Até Eu tenho grande, uma, mas eu tenho uma... Legal você ter falado isso de pequenos gastos. A gente acabou não entrando no tema principal da live, a gente acabou entrando em vários assuntos, e é assim mesmo, quando a gente fala de dinheiro, as pessoas cada vez elas vão se interessando mais e a gente vai falando e falando. Mas eu costumo dizer que os pequenos buracos, os pequenos furos é que afundam um grande navio. Essa frase não é minha, tá? Mas os pequenos furos que afundam um grande navio. E as pequenas despesas, ao longo do tempo, é que atrapalham as pessoas a terem mais dinheiro nas suas vidas. E aí eu falo, né? Um dinheiro que você economiza, uma taxa de manutenção de um banco, seja quanto for, 10, 15, 20, 30, 39, 50, eu não sei quanto as pessoas estão pagando hoje na taxa de banco, mas qualquer valor que você economiza, num longo prazo, e considerando aquela coisa que eu falei dos juros compostos, isso pode ser muito dinheiro, pode ser uma viagem que você vai fazer com seu filho daqui a 10 anos, pode ser uma mensalidade da escola dos seus filhos, enfim, isso tudo pode realmente afetar. Mas eu quero trazer uma reflexão sobre esses pequenos gastos que eu acho que é muito bacana, que até endossa um pouquinho o que eu falei de que cada um deveria investir o seu próprio dinheiro, em vez de simplesmente deixar na mão de alguém. Nós temos uma vida produtiva, tá? Uma vida produtiva. Eu não sei com quantos anos você começou a trabalhar, Ju, mas vamos dizer que você tenha começado a trabalhar com 18 anos. Você começou a trabalhar com 18 anos, e aí você vai trabalhar, vamos dizer que quando muito, você vai trabalhar até os 78 anos, né? Vamos botar que você consiga trabalhar até os 78 anos. Você terá trabalhado 60 anos. Então, a sua vida produtiva, ou seja, o tempo que você vai conseguir gerar dinheiro, são 60 anos. E aí, nesses 60 anos, a sua vida produtiva ela vai produzir uma quantidade de dinheiro. As pessoas nunca pensam nisso, mas você vai produzir nesse tempo uma quantidade de dinheiro. E essa quantidade de dinheiro ela tem que ser suficiente para te manter no presente, mas também te manter no futuro. As pessoas esquecem disso.
E aí vem aquelas frases, eu vou viver o hoje, o amanhã eu me preocupo depois, e se eu morrer amanhã, aquela frase mais idiota. Desculpa se alguém usa essa frase aqui, mas eu não conheço frase mais idiota do que e se eu morrer amanhã. Porque você está considerando apenas uma das hipóteses. A segunda hipótese, que é você não morrer amanhã, você está desconsiderando. Você não vai morrer amanhã. E se morrer, realmente você terá vivido até ali de uma maneira que você considerou certa. Mas você está desconsiderando completamente uma hipótese. Tá? Mas vamos lá. Por que eu estou falando dessa questão da vida produtiva, com 60 anos? Porque nesse meio tempo, Ju, tudo que você gerar, você pode gerar para você ter mais ao final desses 60 anos, ou simplesmente você falar isso que eu falei agora, viver para gastar tudo, e no final dos 60 anos você não vai ter nada, ou vai ter só aquilo que o governo te der, que é uma outra coisa que eu considero também muito irresponsável. Você contar com o governo, hoje em dia, acho que eu não preciso nem falar que é uma opção não muito segura. Tá? Então, qualquer dinheiro nesses 60 anos de vida produtiva que você conseguir economizar para o seu eu do futuro, vai ser muito importante para te manter lá. E eu digo mais, se com 18 anos você tivesse começado a poupar, não sei se você já poupou desde os 18 anos, mas se você tivesse começado a poupar desde os 18 anos, a formulinha que eu falei dos juros compostos, que é o juros sobre juros, a bola de neve, ela ia agir muito mais ao seu favor. E as pessoas que entendem isso quando novas, realmente elas têm uma vida muito diferente. Você com certeza deve conhecer no seu ciclo de amizades, de conhecidos, pessoas que nunca tiveram problema com dinheiro. E não é porque elas ganham muito ou porque elas são melhores do que alguém, mas porque elas realmente entenderam a importância da educação financeira e entenderam como funciona os juros compostos no longo prazo, quando a gente fala de dinheiro. Você investir desde os 18 anos, ao longo do tempo, isso vai ter uma propriedade que a gente chama de exponencial. Eu sei que o Léo usa muito essa fala de exponencialidade e tudo, mas não é copiando o Léo, não, mas realmente, quando nós falamos de longo prazo e falamos de dinheiro, a gente fala de exponencialidade, porque a forma dos juros compostos, Ju, ela tem uma potência no final dela. Depois eu quero até trazer essa fórmula para vocês, vou passar para vocês distribuírem para o pessoal que estava na live. Mas essa fórmula, ela tem elevada uma potência T, e T é o tempo. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, maior é essa potência. E a potência, ela tem propriedade exponencial. Quanto maior a potência, maior a exponencialidade, maior o seu dinheiro vai se tornar ao longo do tempo. Falei muito de novo, parei. O Miquel quer saber dicas de organização financeira para pequenas empresas e prestadores de serviço. É isso. Boa. Dicas para pequenas empresas e prestadores de serviço. Eu acho que a ideia da reserva financeira, ela soa bem, mas é muito difícil de se aplicar para pequenos negócios. Tanto Já é tem que uma pesquisa do mostrou... Banco Digital. Tenha conta em banco digital, economize com as taxas, mas falar de reserva financeira para pequenas empresas é muito complicado. Tanto que uma pesquisa mostrou que a maioria das empresas, no caso do país, né, que são as micro e pequenas empresas, elas tinham reserva para sobreviver por 27 dias nessa crise. E aí eu te digo, eu quero trazer essa reflexão para você, tá, Miquel, que está aí, que fez essa pergunta. A empresa micro e pequena que tivesse dinheiro para sobreviver mais que 27 dias, será que ela ia se dar bem ou se dar mal com toda essa demanda que ia ficar aí sobrando para ela? E ela ia conseguir atender. Porque as outras empresas que só tinham 27 dias ficaram pelo caminho. Os outros prestadores de serviço, os outros autônomos, todos eles ficaram pelo caminho e não conseguiram se manter. Mas a pequena e microempresa que teve ali uma reserva, ela vai conseguir se manter. Tá? Então, eu acredito que pode parecer meio clichê, meio repetitivo, mas ter uma segurança financeira te permite, nesses momentos de crise, sair melhor do que você começou, às vezes. Tá? Você vai continuar atendendo, você vai continuar prestando, que é o que acontece quando as empresas têm muito capital de giro. Quando a gente fala de ações, empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, as empresas que têm menor dívida, menor endividamento e maior caixa
são as empresas que a gente considera mais seguras para investir. Porque elas são aquelas que vão conseguir sobreviver e ser resilientes diante de momentos de crise. E nós, no Brasil, estamos mais que acostumados a passar por crise. Se você quer abrir uma empresa no Brasil, se você quer empreender no Brasil e não está se preparando para uma crise, você está fazendo o famoso movimento kamikaze. Está querendo arriscar tudo que você tem. Eu não acho isso uma boa opção, tá? Ter sempre essa segurança financeira é o que vai te permitir passar por momentos de crise como essa. E, logicamente, se eu for aqui dar outras dicas de empreendedorismo, acho que eu vou entrar até no core business de vocês, mas é realmente falar de ter sempre foco no cliente, né? Naquilo que o cliente está precisando e não no que você está querendo oferecer, né? Eu acho que é o mais importante também, tanto em momentos que não são de crise, quanto em momentos de crise. Verdade. Daniel, a gente já passou 15 minutos do nosso Isso sempre tempo. acontece. A gente Sempre falou pra caramba, eu acho que tudo que a gente trouxe aqui vai ajudar bastante. Para mim, assim, na verdade, tô com a mesma. Voltei no tempo lá, daquele dia que você deu a palestra lá pra gente lá na UIS, e que eu não fiz nada nesse tempo, queria dizer isso, que eu sou uma pessoa de finanças e não fiz nada nesse tempo. Mas Hoje vai ser diferente. esse tempo está me servindo muito para perceber isso. E eu acho que ajudou muita gente, as dúvidas que o pessoal tinha, até mesmo por questões de medo mesmo, porque eu acho que o que mais assombra é passar dificuldade mesmo. É não ter o dinheiro para você pagar ali seu aluguel, para você fazer suas coisas básicas. A gente nem está falando de viajar, de sair, de nada, apesar que eu acho que tem muita gente que está gastando dinheiro à toa por estar ocioso dentro de casa. Mas ajudou bastante. Obrigada. Por nada, Queria agradeço que o você convite. voltasse mais. Falasse mais Voltasse com a gente. mais? Depois da crise, quando tiver todo mundo jóia, acho que é um bom momento de você voltar. Bom, eu vou voltar com certeza, mas eu quero deixar aqui os meus contatos, tá? Minha rede social, à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Se eu puder ajudar, eu vou estar com o maior prazer para ajudar, que é o @meudinheiroativo no Instagram. E eu também estou no YouTube, tá? Vou até, com essa quarentena, vou dar um gás no meu YouTube. Vocês vão ver muito mais vídeos por comunidade lá. da Wii, sigam o Daniel. Sigam lá, é o Meu Dinheiro Ativo, o nome do canal no YouTube, Meu Dinheiro Ativo, para você exatamente deixar o seu dinheiro ativo por conta própria, ter educação financeira para conseguir investir e me acompanhe por lá, se inscreva no canal, dá essa força, tá? A gente está realmente num momento ali que as pessoas estão ficando em casa, então quanto mais as pessoas se inscrevem, curtem os vídeos, mais a gente consegue distribuir o nosso conteúdo para as pessoas, e é isso que eu queria pedir para vocês hoje e me colocar à disposição para qualquer dúvida que tenha ficado aí. Obrigada, Daniel. Nada, Ju. Até a próxima. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.